Em 2017, eu comprei uma enorme casa que havia pertencido ao juiz da cidade, que faleceu depois de muitos anos de trabalho. Em um dos armários, guardada em uma caixa, encontrei a cópia de um caso cujo acusado foi julgado e condenado à cadeia perpétua por assassinato de 3 outros senhores. Mas o que mais me chamou a atenção foram 3 páginas escritas à mão, anexadas ao processo. Uma carta simples, estranha e inacreditável, escrita pelo condenado jurando sua inocência e contando como seus companheiros foram assassinados. Esse é o conteúdo da estranha carta. Em 2007, enquanto eu e 3 companheiros aguardávamos transferência para uma prisão estadual em uma pequena cadeia da cidade, decidimos fugir. Naquela mesma noite, rendemos os 2 policiais de plantão, roubamos um outro carro e saímos sem a menor ideia para onde seguir. Depois de umas 3 horas dirigindo e longe de tudo, a gasolina acabou. Empurramos o carro para dentro do mato, cobrimos com várias ramas para que não fosse encontrado facilmente e saímos. Nós caminhamos toda a noite e o dia seguinte e não encontramos nada. Nem sequer um rancho onde pudéssemos comer alguma coisa. Na segunda noite, nós paramos ao lado de uma grande árvore para descansar e dormir. A fome era tremenda e não tínhamos nada com que pudéssemos matar alguma coisa para comer. O desespero aumentava a cada minuto. Nós conversamos por alguns minutos, discutindo o que fazer ou em que direção seguir, e logo caímos no sono. Pouco tempo depois, eu fui acordado por um dos companheiros, apontando para uma direção no mato. Eu perguntei o que era, e ele em voz baixa pediu que eu prestasse atenção e ouvisse. Eu não podia acreditar. Era uma voz de mulher cantando música de niná. Poucos minutos depois, a mulher parou de cantar e um dos companheiros disse que talvez a gente estava perto de alguma casa de rancho e que iria dar uma olhada. O companheiro levantou bem devagar e saiu nas pontas dos pés para investigar. Os minutos passaram e logo depois ele voltou. Não viu casa e nem rancho. Tampouco viu a mulher. Segundo ele, ao nosso redor só havia mata. E outra vez, a mulher começou a cantar a mesma música de niná. Nós não podíamos acreditar. Quem era aquela mulher e o que fazia naquele mato sozinha e tão distante de tudo? Depois de vários minutos ouvindo a mulher cantando, um outro companheiro levantou e saiu em direção da voz, prometendo descobrir quem realmente cantava. Minutos passaram e nada do companheiro voltar. A mulher continuava cantando. De repente, para nosso espanto e terror, a mulher parou de cantar e o companheiro gritou o grito mais horripilante que eu vi em minha vida. Eu e os outros 2 não sabíamos o que fazer. Agitados, nervosos e medrosos, não sabíamos se corríamos em socorro do outro ou se fugimos daquele lugar. Poucos segundos depois, a situação piorou, ao ouvirmos uma risada que quase nos mata do coração. Uma estranha risada de criança. Naquele instante, o medo atacou e resolvemos fazer a única coisa que era possível. Levantamos e disparamos na carreira em direção contrária da risada. Nós corremos mais ou menos por umas 2 horas e caímos esgotados ao lado de uma outra árvore. E ali ficamos por um bom tempo assuntando. Nada da mulher ou da criança. 1 ou 2 horas depois, eu fui acordado por um dos 2 companheiros, perguntando se eu havia visto o outro sair. Eu respondi que não,
e que talvez ele tivesse saído para fazer alguma necessidade, ou quiçá decidira seguir um outro rumo sozinho. No momento que terminei de responder, nós ouvimos algo que nos fez estremecer. A mesma música de ninar da última parada. Nós dois levantamos bem devagar, procurando não fazer barulho, e de olho na direção da voz da mulher. Minuto ou dois depois, ela calou, e o nosso companheiro gritou da mesma maneira horripilante que o primeiro. E para completar o terror, a criança voltou a dar uma outra estranha risada. E outra vez, eu e o último dos companheiros disparamos na carreira sem rumo ou direção. Depois de um bom tempo correndo, as forças acabaram. Não conseguimos mais correr. Caímos esgotados ao lado de uma outra árvore e ficamos pedindo a Deus que a mulher e a criança tivessem ficado para trás. Quando o sol começou a sair, eu acordei. E para minha surpresa, o último companheiro já não estava. A primeira coisa que pensei é que o terror já havia chegado. Sem querer acreditar, chamei uma e outra vez por ele. Nada. Nenhuma resposta. Eu não sabia o que pensar, o que fazer, além de caminhar de um lado para o outro, chamando e ouvindo. Mas não ouvia nada. Porém, enquanto chamava, notei apavorado que ao lado do lugar onde meu companheiro havia deitado, estavam várias pequenas pegadas. Várias pegadas de uma criança. Eu não pensei duas vezes. E mesmo com fome, fraco e cansado, corri sem pensar em parar. Pois se a mulher e a criança nos alcançou depois de tantos quilômetros corridos, com certeza estavam no meu encalço, esperando que eu parasse. E corri. Corri até sair a um pequeno rancho onde caí no terreiro da casa, pedindo por ajuda. Horas depois, me apresentei na delegacia da cidade mais próxima para cumprir com a pena que havia recebido por roubar carros, juntamente com os meus companheiros falecidos. Ladrão de carros, sim, senhor juiz. Assassino? Jamais. Abaixo da confissão do senhor estava uma observação escrita pelo juiz, ex-proprietário da casa. Apesar da polícia ter constatado e confirmado a presença de várias pequenas pegadas na última parada do acusado, decidi considerar sua história como absurda, ridícula, inacreditável e inaceitável. Uma história certamente criada por uma mente culpada, doentia e transtornada.